Ei, Sérgio, Tudo bem? desculpa, na hora que eu entrei aqui, a ligação da internet caiu na hora, mas é normal. Boa tarde, todo Ah, mundo que está aí nos assistindo. Vamos dar início a mais uma edição do 15 Minutos de Papo com o politólogo Sérgio Abranches. Antes, vai virado mesmo. Eu queria, Sérgio, convidar todos aí do Rio de Janeiro no dia 21 de junho, na Travessa do Leblon, a noite de autógrafos do intérprete de borboletas, do Sérgio, está invertido aí, mas depois a gente mostra direito, onde eu vou fazer sempre um papo e ser transmitido ao vivo, enquanto o Sérgio estiver autografando, vai ficar rolando o papo com ele, com um convidado muitíssimo especial, que a gente tem muita alegria de dividir essa conversa com ele, que é o autor de Torto Arado, o Itamar Vieira Júnior, não isso, é? Então, exatamente. falei tudo certinho, Sérgio? Falou tudo certinho, Afonso. Qual Sem travessa que é? Travessa do Leblon. Travessa do Leblon. Beleza. Ó, o Família. Otávio está aí perguntando quando vai ser em São Paulo. Pois é, São Paulo ainda não tem previsão, não. Estamos conversando. Bom, em Belo Horizonte também já estamos acertando tudo. E depois a gente tem que contar a novidade que a gente está montando, uma forma de colocar o livro de um jeito diferente no mercado, mas esse é outro assunto. O assunto de hoje, no nosso 15 minutos do papo proposto pelo Sérgio, é anomalia, dois pontos, interferência militar na política. Um problema sério que afeta de cara a nossa democracia. Com a palavra, o querido Sérgio Abranches, a qual agradeço por essa gentileza. Pois é um problema mesmo, porque a gente vai vendo, sobretudo por causa da repetição, né? Da reiteração. Não é uma coisa que acontece de vez em quando. Não, está acontecendo sistematicamente. Quer dizer, são ondas ondas curtas, em espaços curtos também, em intervalos curtos, em que a gente vê interferência dos militares na questão eleitoral, no processo eleitoral, sempre na direção, nunca na direção de dizer que as eleições no Brasil sempre foram, da Constituição de 88, que sempre foram tranquilas, sem problema, sem fraude, sem nenhum tipo de objeção real que tenha, de algo que tenha acontecido, mas nunca assim, sempre na direção de reforçar as suspeitas infundadas e mentirosas do Bolsonaro a respeito do processo eleitoral. Então, é uma questão que está enquadrada num processo de desacreditar o processo eleitoral. Né? Quer dizer, então, e a gente vai vendo todo dia um militar fala, de vez em quando, ou toda semana, enfim, e reitera e repete, e a gente vai aceitando isso como uma coisa natural da cena política brasileira. Não é. É uma anomalia, é uma aberração. De 1988 para cá, no comecinho do governo Sarney, a gente teve uma ou outra interferência do general Pires por conta de problemas muito pontuais, assim específicos, mas não tinha, mas não tinha é, a participação deles no debate político, sobretudo na organização das eleições, do processo eleitoral. Aí, a, a, nunca não tivemos isso nos governos Fernando Henrique, não tivemos isso nos governos do PT, e aí, de repente, a gente tem isso no governo Bolsonaro. Não é por acaso. Não é? Quer dizer, a politização dos militares no governo Bolsonaro é um processo deliberado. E a interferência deles na política também. E a coisa vai se agravando. Quer dizer, agora, nesse episódio com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, teve dois aspectos que são preocupantes, quer dizer, que são Perturbadores, na verdade. mais aberrantes. Né? O primeiro é que ele faz uma nota na qual que é uma nota que tem uma natureza assim de uma arrogância superior, né? Como se ele fosse um superior hierárquico
do ministro do Supremo do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE. Na verdade, é uma ingerência em outro poder. É uma ingerência em outro poder, porque ele faz parte do Poder Executivo, ele é ministro da Defesa do presidente Bolsonaro, né? Então, é um membro do Executivo, de baixo escalão, porque o presidente do TSE está no topo, não é? É um escalão diferente, e aí ele pega e faz uma nota na qual ele determina, ele faz uma coisa assim, quase um comando hierárquico para que o TSE considere as objeções do Ministério da Defesa às eleições. Eu tive a pachorra de ler o calhamaço de coisas que eles mandavam. E a quantidade, assim, 80% é erro. Ou então é uma coisa interpretativa ideológica, quer dizer, movida pelos mesmos interesses escusos do Bolsonaro. Então, não tem nenhuma razão para pedir para atender a maior parte daquelas coisas lá. Tem duas que são questões mais técnicas que estão erradas. Eles não entenderam os conceitos e fizeram um cálculo estatístico equivocado. E eu não estou usando a resposta do TSE, que depois deu uma resposta. Estou dizendo do meu ponto de vista, do que eu conheço de metodologia, né? E aí então tem que ter esse aspecto da nota. O outro aspecto é que ele se refere ao artigo 142 da Constituição. E o artigo 142 da Constituição, de fato, é um problema, é um espinho na nossa carne democrática, porque ele não devia estar lá, né? Quer dizer, isso aí foi uma concessão do centrão da Constituinte e também tinha, quer dizer, a própria esquerda topava, os chamados progressistas, a ala progressista da Constituinte, que era formada pelo PSDB, pelo PT, pelo PSB, pelo PSOL, né? Eles estavam ainda se tinha medo dos militares, né? Ainda estavam sob a tutela dos militares. Era um processo de Falando de transição 88, né? 88, um processo delicado ainda e tal. Essa democratização, ela foi negociada mesmo, a saída do autoritarismo, né? Então, ela tinha um pouco desse receio. E aí, por conta disso, colocaram esse artigo lá. O Zé Murilo de Carvalho, que é politólogo, historiador mineiro, e hoje é da Academia Brasileira de Letras, o Zé tem o tempo todo insistido que esse artigo é um problema, porque ele abre uma brecha para a intervenção militar na política, né? Esse artigo 142, ele está grafado de um jeito que ele pode ser interpretado. Deixa eu fazer um cenário aqui. A gente tem um movimento de campanha na rua pró-Lula, e aí 2 ou 3 bolsonaristas dos CACs aí, que têm direito a comprar fuzil, avançam sobre o grupo de petistas lá, que está fazendo campanha pelo Lula, na rua, dá uns tiros e matam os 2. Bom, isso aí é desordem civil. Quem é que resolve esse tipo de coisa? Polícia Militar. Polícia Militar. Do ponto de vista assim, você, né, estabelecer as obrigações, né, institucionais e funcionais dos órgãos, é a Polícia Militar. Mas isso pode ser interpretado como um sinal muito sério e aí produzir uma intervenção militar, né? Quer dizer, uma ativação dos militares para repor a ordem civil. E aí você pode partir para um processo de intimidação, né, dos que são a favor da candidatura oposta do Bolsonaro. Então, é muito perigoso isso tudo que está acontecendo, né? E não é normal, é anômalo. Não é uma aberração, quer dizer, não acontecia antes. Nota de comandante de tropa,
né? Quer dizer, do ministro, do chefe do Exército, do chefe da Marinha, da Aeronáutica. Essas coisas não aconteciam antes. Se elas estão acontecendo agora, a gente tem que levar em consideração que tem alguma coisa anormal acontecendo no Brasil. Quer dizer, a nossa democracia não está funcionando direito. Né? Quer dizer, não é possível a gente achar que a democracia vai bem quando o presidente da República ataca sistematicamente o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e o processo eleitoral. Né? Quer dizer, é impensável, é incabível numa democracia o presidente da República dizer o seguinte: essa eleição não pode ser comandada pelo Fachin, ele não fala o nome, mas pelo ministro que botou o Lula, tirou o Lula da cadeia. Como se, entendeu? Quer dizer, houvesse um complô, primeiro lá no Supremo, tira o Lula da cadeia, depois aqui no TSE faz uma fraude para eleger o Lula. Entendeu? Quer dizer, não existe isso. Então, esse é um processo de construção de uma narrativa, aí sim, é construção de uma narrativa, né, de um enredo para gerar confusão, dúvida nas eleições e eventualmente, tentar cancelá-las. Né? Vamos a outra coisa que é anômala. O sociólogo, de vez em quando a gente olha, é igual médico, você tem que olhar para a sociedade e dizer assim: o que está acontecendo que não acontecia antes? Tem sintoma aí de alguma coisa anormal? É isso que você olha, né? A quantidade de manifestação de presidente do TSE, de ministro do TSE, sobre a validade das eleições, o momento que precisamos defender a democracia, etc. Se não tivesse uma coisa anômala, diferente, um desvio na trajetória da democracia brasileira, não precisaria de fazer isso. Né? Quer dizer, vamos lembrar como é que era o comportamento do TSE nos governos anteriores, no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma. O TSE falava sobre o calendário eleitoral, falava sobre as regras da eleição, né? Alguma Rotina. outra eventualidade durante a campanha? É uma rotina, tá certo? Quer dizer, se aí consulta o TSE se pode divulgar a pesquisa tal ou não pode, se ela está registrada ou não está registrada, etc. Rotina, problemas Propaganda procedimentais. eleitoral indevida, só isso, é isso que eu Indevido, lembro. só isso. Exatamente, quer dizer, né? Coisa procedimental, quer dizer, tá de acordo com as regras, não está de acordo com as regras e tal, né? Aí o cara vai lá e diz: olha, eu sou um nanico aqui, mas pô, não estão querendo que eu participe do debate, eu preciso participar, eu quero participar do debate, tenho direito ou não tenho. Essas coisas normais da eleição com muitos partidos e que, né, e que no padrão brasileiro tem dois fronteiros e o resto tem dois ponteiros e o resto fica ali querendo participar do debate dos grandes e tal. Mas nada parecido com essa quantidade de discurso em defesa da democracia e da validade das eleições. É a primeira vez. Né? Sérgio, mas eu queria que você falasse sobre a legitimidade, né, desse ministro da Defesa no Não tem. contexto do Executivo e qual é a relação dele com as Forças Armadas em real. Ele tem realmente essa dinâmica de conseguir algum tipo de representatividade nas falas dele? Afonso, ele saiu do comando do Exército para ministro da Defesa. Ele era o comandante do Exército que o Bolsonaro tinha colocado lá no lugar do outro lá, que ele não gostava, que ele não gostou das atitudes dele. Né? E foi substituir o Braga Neto. Então ele sai, ele é recém-saído de comando de tropa. Recém-saído de comando de tropa. Né? Eu não sei nem se ele entrou para a reserva, para ocupar o cargo. Né? É possível que ele até seja ministro da ativa. Segundo, qual a legitimidade dele para fazer isso? Nenhuma, ele não tem. Tá certo? Quer dizer, o que eu tenho dito sistematicamente na CBN é o seguinte: ele não tem que se meter na questão eleitoral, porque não tem a ver com as funções, com as atribuições constitucionais, nem do Ministério da Defesa, nem das Forças Armadas.
simplesmente não é assunto deles, é assunto civil. Né? Quer dizer, então não tem. Por isso tudo é anômalo, tudo é uma aberração. Se o ministro da Justiça estivesse falando alguma coisa, você diz, bom, o ministro da Justiça, pelo menos, é um ministro civil, está ali, né, está preocupado com alguma coisa, é chefe da Polícia Federal, de repente ele tem alguma informação. Mas, cara, o ministro da Defesa não tem nada a ver com isso, tá certo? Quer dizer, ele está simplesmente cumprindo função determinada pelo Bolsonaro. Faz parte da investida do Bolsonaro. Né? Então, isso aí pode ter consequências? Pode. Pode não ter? Pode não ter também. Tá certo? Quer dizer, a gente não sabe qual é o futuro. Agora, eu diria o seguinte, vamos prestar atenção na quantidade de coisas estranhas, exóticas, né, que estão acontecendo nesse processo eleitoral e no governo Bolsonaro. O governo já não é um governo normal desde o princípio. Mas nesse ano eleitoral virou um negócio fora de propósito. Né? Esse ministro, por exemplo, quebrou o decoro, ele tinha que ter sido demitido. O Bolsonaro fere o decoro presidencial toda hora, deveria sofrer impeachment, não só por causa do Arthur Lira. O Arthur Lira, vamos acabar que a gente já está passando do tempo, né? Mas o Arthur Lira acabou Tá. ontem de anular a convocação do ministro da Justiça para prestar informações a respeito da questão do Bruno e do Dom. Né? Então, ele não vai ser convocado. Como é que o presidente da Câmara anula uma decisão de comissão? Também é uma anomalia e ninguém faz nada. Entendeu? Quer dizer, E a tá PEC que demais. está sendo votada para restringir as decisões não majoritárias do STF? Que é uma coisa inconstitucional, vai cair por inconstitucionalidade, mas em si tentar fazer isso já é uma anomalia. Tentar fazer isso já é uma anomalia, né? Invadir as atribuições de um outro poder. Então, é o seguinte, as coisas não estão legais, não estão dentro do esquadro. E é isso que a gente deve se preocupar. Beleza, Sérgio. Tá Muito bom? obrigado. Renova o Não. convite. Tem livro hoje? Tem livro? Tem. Oba. Deixa eu achar ele aqui. Gente, perdi o livro do menino. Nosso Enquanto isso, eu amigo. renovo o convite para vocês aí, dia 21 de junho, na Travessa do Leblon. Sérgio vai autografar O Intérprete de Borboletas. Dessa vez eu vou virar para você ver que capa linda. Olha aqui que capa linda, gente. Deixa eu tirar para cá que não está cabendo aqui. Ó, olha que lindo. O Intérprete de Borboletas com dá para ler assim, dá para ler assim. Aqui, ó. Qual o livro que eu quero indicar, ó. Ah, Rodrigo Artista do Lacerda. Rio, Rodrigo Lacerda. Esse é um belíssimo romance. Tem uma coisa interessantíssima que é agora. Ih, voltou. Tem um Voltou. delay aqui no meu coisa. E tem uma coisa muito interessante que é a maneira pela qual ele pega a descrição arquitetônica do prédio onde se passa o romance, que é um prédio ícone aqui da Prudente de Moraes, né? E como é que ele integra a descrição da arquitetura, que é uma arquitetura muito específica, que chama atenção mesmo, com a trama e com a própria visão de mundo dos personagens. É interessantíssimo. Esse livro teve esse romance teve uma edição anterior da Cossack Naif, que fazia livros lindos e que infelizmente quebrou, e agora está sendo reeditado pela Companhia das Letras, acabou de sair, e eu recomendo para quem não leu, é uma leitura muito legal, muito agradável e muito bem escrito. Não só esse, os outros livros do Rodrigo Lacerda também, que ocupam hoje a oposição de Rodrigo, editor do Grupo Editorial Record, mas tem vários livros, é um romancista da pesada. ele é um excelente escritor. Isso aí. Tá Até a bom. próxima, Um até a semana abraço, que vem. até a próxima Tchau, tchau. quarta-feira. Muito Obrigado. obrigado por todos que nos assistiram.